Olá, gente. Como estão? Eu fico muito contente de estar novamente no Encontro Holístico Brasileiro, um dos maiores do país, quiçá do mundo. Ele é organizado pelo Giovanni Cherini. Eu agradeço muito o convite para o 14º Encontro Holístico, um encontro fantástico. Embora esse seja um momento atípico, mas ele é cheio de oportunidades e ele está trazendo para a gente a oportunidade de conhecer coisas novas. São fantásticos, esse é um momento precioso, precisamos aproveitá-lo bem. São momentos fortes, temos que nos preparar, mas com certeza serão momentos inesquecíveis de aprendizado para cada um de nós. Bom, o meu tema é sobre pranayama. Pranayama é um tema muito fácil de abordar. Todas as pessoas que conhecem minimamente a prática de yoga já ouviram falar sobre os pranayamas. Pranayamas são vulgarmente conhecidos como exercícios respiratórios, mas a técnica em si, ela não aborda exclusivamente respiração, né? A respiração é um dos itens do pranayama, mas não é o principal, sem dúvida. Pranayama, prana seria uma força vital, um vigor expressivo que está presente em cada um de nós, existe na natureza à nossa volta e ele pode ser intensamente vivificado em nossa estrutura física. E yama é o controle, é o domínio. A yama é a expansão. Pranayama seria a expansão ou o domínio dessa força vital que existe em cada um de nós. Veja bem, a palavra pranayama também ela está relacionada a sopro. Prana muitas vezes é traduzido como sopro vital ou respiração. Mas o assunto principal do pranayama não diz respeito exatamente à respiração. E eu vou contar para vocês uma história muito curiosa que aconteceu comigo numa das minhas viagens à Índia. Quando eu estava no Shivananda Ashram, eu recebi aula de um professor que, no meio da aula, ele falou: inhale, inspire e imagine o prana saindo, out. Expire e imagine o prana entrando. Naquele momento, eu achei que, bom, eu não entendi direito, o indiano tem um inglês um pouco mais difícil para os nossos ouvidos, ele é, às vezes, complicado de entender algumas palavras. Então eu falei, não entendi direito. No final da aula, depois dele ter passado os exercícios todos, terminou a aula, fui conversar com ele e eu percebi que o inglês dele não era suficiente para a nossa comunicação. Ele tinha um inglês muito bom para dar a aula, para dar as práticas, mas parecia que tinha alguma coisa que não ornava, né? Não encaixava. E aí eu falei, bom, não vou perder tempo. Eu falei para ele que se eu poderia visitá-lo no dia seguinte, se ele estaria lá. Ele falou que sim, e eu falei que levaria um intérprete para a gente poder conversar melhor e depois de tudo acordado, eu vou para o hotel, contrato um intérprete, um tradutor e volto no dia seguinte lá para o ashram para encontrar o professor. E o intérprete perguntou para mim, o que você quer que eu pergunte para ele? Aí eu falei, é que na aula anterior, no dia anterior, ele me falou que era para eu imaginar na hora que eu inspirasse o prana saindo e na hora que eu expirasse o prana entrando. Aí eu falei, eu nunca ouvi falar disso, eu achei estranho e eu vi que ele repetiu mais uma vez, então assim, não foi da minha cabeça, mas eu queria saber por quê, eu queria saber detalhes. Ele ontem confirmou que sim, mas a nossa conversa ela parou por ali. Aí o tradutor que não fazia yoga, então veja bem, ele não fazia yoga, ele virou para mim e falou assim, mas você não sabia? Naquele momento, eu, no meu tamanco, no meu salto de 20 e poucos anos dando aula de yoga,
me senti realmente lá embaixo. Falei assim, nossa, isso foi bom para o ego, mas eu pretendo entender, né? Queria saber por quê. E depois de uma conversa não muito longa, ele também tinha coisas a fazer, ele me passou algumas literaturas, me passou algumas coisas, e aí ele me deixou mais claro. Na hora, eu me lembrei de uma coisa que eu lia muito nos livros do Shivananda, que era o mestre dele, da escola dele, e o Shivananda, em todos os livros de yoga, falava: aonde a mente está, o prana está lá. Aonde a mente está, o prana está lá. E aí eu comecei a entender, eu comecei a fazer uma ligação entre tudo aquilo que esse professor tinha me falado, a literatura que ele tinha recomendado, e voltei para o Brasil com uma clareza como nunca antes. E aquilo tudo fez muito sentido para mim. Então eu gostaria que, para a gente não perder tempo, né, porque a gente tem pouco tempo da nossa palestra, mas eu gostaria que aí você, pelo menos durante alguns instantes, fizesse isso. Inspire imaginando que a energia do corpo sai. E esvazie os seus pulmões imaginando que essa força entra em você. Estranho, né? Eu sei que eu não dei tempo para que pudessem executar, mas é estranho, a mecânica é estranha. Talvez alguns de vocês ainda estejam fazendo para procurar entender um pouquinho sobre essa sensação que eu também senti. Mas aí eu vou esclarecer. Voltando para o Brasil, eu ainda fiz curso com algumas outras pessoas aqui no Brasil, um excelente professor, o Carlos Eduardo Gonçalves Barbosa, que é o meu professor de sânscrito, meu amigo pessoal, uma pessoa incrível, também falou a mesma coisa, e aí as fichas todas caíram, né? Se bem que ficha é da minha época, né? Eu tô com 53 anos, então, né? Eu ainda sou da época da ficha. Mas tudo clareou na minha mente imediatamente, e eu falei, gente, ok, entendi de verdade agora. E a explicação que eu quero colocar para vocês é a seguinte: quanto de ar cabe nos seus pulmões nesse exato momento, em mililitros? Talvez em mililitros vocês não saibam, mas você sabe que existe um limite para a sua capacidade pulmonar. Você inspira, 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 chega uma hora não entra mais ar, não é verdade? E qual é o limite para a sua imaginação? É virtualmente infinito, né? Qual o limite para a sua imaginação? Gente, é fantástico isso. E isso faz link com o que o próprio Shivananda, durante a vida inteira dele, falou. Aonde a mente está, o prana está lá. Ou seja, o prana ele é controlado pela vontade, pela mente, e não pelos seus pulmões ou pelo ar que cabe dentro dos seus pulmões. Porque você vai fazer yoga durante anos e vai aumentar a sua capacidade respiratória tremendamente. Mas existe um limite físico para os seus pulmões. Então, quando você estiver no auge da sua vida, com os seus 20, 30 anos de idade, você vai falar, nossa, eu tenho uma boa capacidade pulmonar. Depois, 40, 50, 60, é decréscimo. Então, não pode estar nos pulmões, não pode estar nessa carcaça física apenas. Essa capacidade de absorver o prana está na sua mente e está na sua vontade. É isso que os textos indianos querem dizer, quando aonde a sua mente está, lá está o prana. Porque como é que você controlaria o prana então, se existe um vínculo tão grande entre o prana e o pensamento? Se o prana é sensível ao pensamento, ele acompanha o pensamento, isso significa que você precisa disciplinar o seu pensamento. Disciplinar a sua vontade. E um dos mais fortes exercícios disciplinadores da vontade são os exercícios respiratórios. Então, não é que não exista exercício respiratório no yoga. Existe, mas ele tem uma função muito específica, que não é aumentar a capacidade pulmonar apenas, embora existam muitos exercícios de yoga que aumentam fabulosamente a capacidade pulmonar, seja em volume, na profundidade. São fantásticos, são muito bem bolados, são anos, aliás, são milênios, é multimilenar
São vários milênios de treino e testes que eles devem ter feito até hoje. E ainda existem exercícios bastante atuais. Então esses exercícios, eles fazem o quê? Testam todas as suas capacidades, toda disciplina, força de vontade, resistência. E aí, com o controle respiratório, você controla a sua mente. E uma vez que a mente está controlada, você pode direcionar essa força incrível de vontade para controlar uma das maiores forças do universo, o prana. Esse vigor expressivo, essa força que dá coerência, vontade, expressividade e saúde. Então, eu estou aqui para falar sobre pranayama, não apenas sobre exercícios respiratórios. Então, no final da nossa palestra, no final do nosso encontro, a gente vai fazer um exercício de pranayama bem suave, bem para iniciantes. Todo mundo vai conseguir acompanhar, mas eu quero voltar um pouquinho para os exercícios respiratórios, porque, afinal de contas, são a base daquilo que nós estamos fazendo. Os exercícios respiratórios são a base para fortalecer a vontade, controlar a mente, disciplinar o ego e aí então você poder usar essa força mental incrível para capturar uma energia magnífica que fará uma incrível diferença na vida de cada um de nós. Então, eu peço a vocês só um pouco de paciência para vocês entenderem os argumentos e aí então a gente até poder praticar alguns também exercícios respiratórios juntos daqui a pouquinho. Então, vamos lá. A respiração. A respiração provavelmente não, né? É muito evidente, é muito claro, é uma das funções mais importantes que nós temos. Respirar é uma função vital, ela está ligada ao instinto de sobrevivência. Se você não respirar, morre em alguns minutos. O campeão de apneia, hoje em dia, está entre 20 a 30 minutos de retenção com ar. E mesmo assim ele precisa insuflar o pulmão dele com oxigênio puro, né? Com oxigênio para que ele possa saturar o organismo de oxigênio e fazer esse tipo de exibição. Não são yogis, são pessoas que se apresentam pelo mundo em campeonatos de apneia dos mais diversos possíveis. Mas mesmo assim, uma pessoa comum conseguiria reter o ar durante quanto tempo? 4 minutos? 5 minutos? Em quanto tempo você ficaria vivo retendo ar? Então, logo, podemos chegar à conclusão que respirar é vital. Não dá para ficar sem respirar. Então, imagine que você está começando a sua aula de yoga hoje pela primeira vez e, de repente, o professor fala, agora segure o ar. Agora solte o ar durante tanto tempo. Agora fique sem ar durante tanto tempo. Agora inspire de novo num determinado conjunto de tempos. Com isso, o seu corpo, que não tem a menor ideia do que está acontecendo do lado de fora, ele só sabe aquilo que você está trazendo como exercício. Porque o corpo não tem a menor ideia, ele não tem como saber o que acontece do lado de fora, a não ser que você informe a ele. Mas mesmo assim, mesmo você sabendo que aquilo dali não é nenhum perigo, para o corpo é. Reter o ar, parar de respirar, parece para o corpo algo impossível. Parece algo muito perigoso e o organismo reage a esse comportamento. Então, toda vez que você retém o ar, o corpo arranja mecanismos para que você, através dessa retenção, consiga o maior foco possível, porque para o corpo você está arriscando a sua vida. Provavelmente você está debaixo d'água, por isso você não está respirando, ou no ambiente onde você está, o ar está tóxico e aí você parou de respirar. Alguma coisa muito grave está acontecendo, tem um incêndio e aí tem fumaça e você também segura o ar. Então o corpo ele simplesmente vai reagir como ele é programado para reagir. Ele é programado para reagir a esses estímulos externos, exógenos, né? E aí, de forma endógena, ele se relaciona com você, ele libera neurotransmissores, ele libera endorfinas, ele libera adrenalina, ele libera uma quantidade imensa de coisas que são necessárias para reagir aos estímulos que vêm de fora, exógenos, e você, de forma endógena, você reage àquilo dali,
aquele estímulo externo, fazendo com que o seu corpo fique num determinado estado. Por exemplo, retendo ar é o estado de atenção. Então, quando você consegue dominar o instinto mais poderoso do corpo, que é o instinto de sobrevivência, os outros instintos são mais fáceis, entende? Então, o instinto de sobrevivência, como é o mais importante para manter você aí vivo, se você controla ele, imagina, você tem a vontade, você tem tudo em suas mãos, pronto para fazer o que você quiser. E aí, o yoga ele acabou desenvolvendo exercícios muito diversos, muito interessantes, que têm a ver com ritmo, tem a ver com profundidade, tem a ver com uma série de fatores que vão alterar o funcionamento da cabeça. Só para vocês terem uma ideia, a mecânica é simples, tá? É básica, mas ela é inteligentíssima e montada de um jeito que deve ter levado muito tempo até eles chegarem a esse refinamento. Mas, por exemplo, qual é a respiração de uma pessoa que está muito feliz? Está, nossa, rindo, né? Feliz. E qual a respiração de uma pessoa que está triste? Só para vocês terem uma ideia de como isso produz um impacto no nosso corpo. Como é que uma pessoa feliz respira? Vocês sabem? Conseguem imaginar? Uma pessoa que está feliz, ela faz o seguinte: ela inspira profundamente como se fosse colocar o mundo nos pulmões. Mas o ar não quer sair. E por não querer sair, ele sai de forma interrompida. Quase como não querendo sair dali, entende? Você está pleno, está cheio. E o ar quase não quer sair. Como é que é o riso? Você inspira e faz... ele sai interrompido, mas ele entra profundamente. Qual é a respiração da tristeza? É o oposto disso. É o oposto da respiração da alegria. A respiração da tristeza, o ar não quer entrar. Você se sente vazio, miserável. Mas ele sai de uma vez só. Você faz... e solta o ar de uma vez só. Você se acaba. Então, esses dois extremos, a alegria e a tristeza, elas mostram uma característica respiratória muito marcante. E então, se você fizer a respiração da alegria quando estiver triste, será que você fica alegre? Talvez não. Mas você não se aprofunda na tristeza e você não deixa a tristeza tomar conta de você. Você estará fazendo algo contra isso. Você estará reagindo e mostrando para o seu corpo quem é que manda. E aí, fazendo essa respiração, um certo entusiasmo toma conta de você e você começa a reverter esse estado de tristeza, esse desânimo, né? Através de uma respiração profunda e uma expiração intermitente ou mais longa do que o normal. Só para vocês entenderem, qual é a respiração que poderia lhe dar uma sensação de bem-estar imediata? Para pensar um pouquinho. Mas como a gente não tem tempo, vamos lá. A respiração que você faz para gerar uma sensação imediata de saciedade é você inspirar profundamente. Então, quando você inspira profundamente, isso gera saciedade. A respiração profunda gera saciedade, a respiração superficial gera carência. Então, se você quer ficar carente, é só respirar superficialmente. Mas se você quer ficar se sentindo muito bem, inspire profundamente, entupindo os pulmões de ar. Com isso, você consegue um controle sobre o seu estado emocional, por exemplo, e as sensações de bem-estar. Então, toda vez que você inspira profundamente, de forma um pouco vigorosa até, mas profundamente, isso vai trazendo a você um conforto, um bem-estar, uma sensação boa. Por isso, quando fizerem esses exercícios respiratórios do yoga, não pensem que são exercícios bobinhos, exercícios só para trabalhar a capacidade pulmonar, o que, aliás, eles cumprem muito bem a tarefa, mas não achem que eles são inócuos. Muita gente fala, não, nenhum exercício do yoga faz mal, o yoga é inócuo.
tudo que tem efeito e tem efeito poderoso também tem contraindicações poderosas. Por exemplo, alguns exercícios, pessoas que são cardíacas ou hipertensas não podem simplesmente fazer. Pessoas acima de uma determinada idade ou novos demais também não podem fazer alguns outros exercícios. Então, cada exercício tem a idade e tem a indicação necessária para que essa pessoa possa fazer e ficar saudável através deles. E aí, depois de você fazer esses jogos respiratórios, você vai vendo que a sua mente vai ficando dócil. Então, na realidade, você está, com os exercícios de yoga, disciplinando e domando a sua mente. Uma vez que você tem essa capacidade nas suas mãos, você faz o que você quiser. Ok? Bom, tem exercícios dentro da prática de yoga que são muito interessantes para esse momento que a gente está passando. Um deles é o Kapalabhati, que no norte da Índia se chama Kapalabhati, no sul da Índia se chama Bhastrika. No norte da Índia, então, Kapalabhati é um exercício de limpeza das vias aéreas feito através de expirações. Só que é uma expiração que você faz, aí a gente vai precisar de lenço de papel, né? Tem a necessidade de algumas coisas de apoio, né? Então, se tiverem lenço de papel perto, pensem em fazer expirações fortes, mas da seguinte maneira: existe uma comunicação entre o nariz e a orelha interna. Antigamente era ouvido, na minha época era ouvido, mas a orelha interna. E quando você expira forte, você pode acabar mandando um material que você está procurando jogar para fora, para dentro do ouvido, que pode produzir inflamações. E não é nada legal isso. Mas em épocas de Covid, em épocas de coronavírus, é interessante manter as vias aéreas sempre limpas. E esse exercício é como se você estivesse assoando, mas de um jeito específico. É como se você soltasse o ar e soltasse o ar de novo, em duas partes, em dois tempos, uma mais fraca, outra mais forte. Isso evita que a narina colapse e o ar seja revertido para dentro da região do tímpano ou da orelha interna, produzindo inflamação. Então você faria... Notaram que é... Você solta o ar e depois explode. Solta o ar e depois explode. Então, esse é o tipo de exercício para limpar as vias superiores, vias aéreas superiores, ele é muito interessante. Outro exercício que acompanha a respiração que a gente faz dentro do yoga é através do Bhastrika. Então, depois que você limpou as vias, e aí existem outros exercícios de limpeza também com água, que não são o caso agora, você vai fazer o Bhastrika, que aí esse é para vitalizar os pulmões. Ele é bronquiodilatador. E como é um exercício que, pela grande quantidade de expulsão de CO2 do sistema, por quê? Você satura o corpo com oxigênio e o CO2 ele sai. Essa saída do CO2 do sistema faz com que haja uma pequena alcalose respiratória, ou grande alcalose respiratória, dependendo de quem você é, do seu histórico. Deixar o sangue alcalino é fundamental para não deixar que se proliferem bactérias, né? E que você evite também os vírus que não sobrevivem no meio alcalino muito bem. Então, não dá para ficar o dia inteiro alcalinizando desse jeito, mas é um bom exercício para que os pulmões fiquem limpos, fiquem bronquiodilatados, que é o Bhastrika. Para ensinar o Bhastrika é bem simples. Faça assim comigo. Tussa de novo. Quando você tosse, o que você sente? O assoalho pélvico se contrai, a barriga contrai, e ela contrai para dentro, expulsando o ar. Isso significa que toda vez que você expira, o ar sai. Então, imagine que vocês vão fazer o exercício respiratório assim. Agora fecha a boca e... rápido, forte e barulhento. Isso visa abrir os pulmões e produzir uma ventilação considerável. A gente dá isso geralmente para atletas, mergulhadores, remadores, boxeadores que precisam de uma capacidade pulmonar consideravelmente boa, tá?
Esses exercícios, eles dão clareza mental, eles deixam você esperto, atento, né? Então, com essas pequenas dicas, eu acredito que vocês já vão se divertir bastante. Contudo, nem o Kapalabhati, nem o Bhastrika devem ser feitos por quem é hipertenso ou cardíaco. Nesses dois casos, vocês vão procurar evitar a execução desse exercício, ok? Ainda temos algum tempo para a gente poder fazer o pranayama, finalmente. Então, depois de você passar algumas semanas ou meses treinando a sua mente para que ela fique completamente focada, e você fez vários exercícios respiratórios. Aliás, aqui cabe uma coisa bem interessante. Geralmente as pessoas nos exercícios respiratórios fazem inspire imaginando coisas boas e expire expulsando todas as coisas ruins para fora. O mal não merece comentário em lugar algum. O mal não merece comentário em lugar algum. Você nunca imagina que coisas ruins estão saindo de você. Você vai se encarregar, pelo menos dentro do yoga, a colocar coisas boas dentro. E você simplesmente vai colocar tanta coisa boa dentro que não sobra espaço para as outras. Mas não vai cogitar no mal. Não vai cogitar e falar, agora imagine que a sua doença, ou que... Para que você vai sujar o seu corpo para depois limpá-lo e depois sujar de novo e depois limpá-lo? Então, não. É como se eu fizesse uma grande limpeza na minha casa e aí está tudo bem limpinho. E aí no dia seguinte, ao invés de eu continuar limpando, eu mantendo a casa limpa, em ordem, eu só de prazer eu falo, vou sujar tudo para ter que limpar tudo de novo. Não é lógico isso. O lógico é que você continue fazendo a manutenção de limpeza da casa. Não vai sujar a casa para poder limpá-la. Então, nos exercícios respiratórios, a gente jamais faz isso dentro do yoga. A gente sempre imagina que coisas boas estão entrando. Mas não imagina coisas ruins saindo, porque você, ao pensar em coisas ruins, você se vincula com elas. Quer ver uma coisa que é inescapável? Nesse exato momento, você tem uma coceira em algum lugar do corpo que está lhe incomodando muito. Seja no nariz, seja nos olhos, na orelha ou em alguma outra parte, mas não coça. Segura essa sensação. Está sentindo? Muitos provavelmente estejam, outros não. Se você está vinculado àquilo que eu estou falando, provavelmente agora você está se sentindo muito incomodado. Então vamos fazer o seguinte para aliviar isso. Não coça. Ignora. Não dá, né? Pois bem, acontece a mesma coisa quando você imagina que coisas ruins estão saindo. Você não se livra disso, porque você pensou nelas. Então, seu foco fica só naquilo que você quer absorver e não no que você não quer. Bom, a gente está chegando no final do nosso encontro. Vamos fazer um exercício de pranayama. O pranayama não tem envolvido no processo a respiração. Você vai respirar para se manter vivo, óbvio. Mas o prana, ele vai tomar o caminho das narinas, vai entrar pelas narinas, descer até a parte mais baixa do corpo, ser encaminhada para a coluna vertebral, vai subir pela coluna vertebral, sair pela garganta e fazer um único giro em Dakshinavartana em cada um dos chakranis, em cada um dos centros. Para isso, depois você pode fazer consultas dentro da sua escola, porque cada escola tântrica tem o seu conjunto de chakras. Algumas usam só 5 chakras, outras usam 6, que é o meu caso, que eu vou ensinar para vocês agora. Outras usam 18. Então, eu recomendo que você use dentro da sua escola. E esse exercício cabe muito bem para praticamente quase qualquer escola tântrica. Usa mais ou menos o mesmo tipo de visualização, ok? Não todas, mas uma boa parte. Você vai imaginar que existe um canal na narina direita e outro na narina esquerda, e que eles sobem até essa região das sobrancelhas e descem paralelamente e vão até a base da coluna vertebral. Para isso, era necessário você passar algumas semanas visualizando que está pavimentando um caminho dentro do seu corpo, como se criasse uma estrada num terreno virgem. Então, ou um encanamento, aliás, é melhor encanamento, imaginando que é um encanamento que você criou com a sua mente.
esse encanamento leva essa energia até a parte mais quente do corpo, que compreende entre o umbigo e a base da coluna. Quando essa força entra pelas narinas, ela vai tomar a qualidade do ar. E o ar reage ao calor. Então, quando o prana que você imaginou entrando, depois de já ter feito várias semanas ou meses de exercícios de foco, de concentração, e você já controla a sua vontade, então você, com essa vontade, com esse controle, você vai trazer o prana pelas narinas e fazê-lo descer por esses canais até a base da coluna. Uma vez lá, ela encontra um grande calor corporal, reage a esse calor e sobe pela coluna, até mais ou menos a região do pescoço. Quando chega lá, ele vem pela parte da frente do corpo, produzindo um giro na direção dos ponteiros do relógio, no primeiro chakrani da região da garganta, que é o Vishuddha. Aí ele vai em seguida descer e dar uma única e rápida volta pelo Anahata. Depois vai descer mais um pouco e, através do Manipura, vai fazer mais uma volta. Desce e no Swadhisthana ele faz outra volta e, por último, na base da coluna, mais uma outra volta e ele entra pela coluna vertebral diretamente. Detalhe, a força que você está imaginando pelas narinas, que não é da inspiração, ela é contínua e subverte completamente a respiração. Você pode estar soltando o ar na hora e essa força continua entrando pelas narinas. Notem que isso é bastante importante. Se você retiver o ar, você pode continuar imaginando que o prana está entrando pelas narinas. O prana não para de entrar. Não para de entrar, desce, é aquecido e sobe pela coluna. É arrefecido e desce pelos chakras, ganhando a qualidade de cada um desses chakras. E por fim, depois de várias e várias voltas, imaginando que essa força está correndo por esse sistema de uma forma intensa, vívida, quente, ígnea, você para todo o exercício e faz uma mudra. Mudra, muitas vezes as pessoas associam a gestos com as mãos. Neste caso específico, a mudra é uma assinatura. Mudra, uma das traduções de mudra é assinatura. Assinatura do quê? Da presença do eu. Né? E aí, você faz 3 bandhas. Você solta o ar e coloca o queixo no peito, contraindo os esfíncteres do ânus e da uretra, no assoalho pélvico, e puxa a barriga para dentro enquanto imagina que essa força vai para dentro do seu crânio, numa região chamada Shanka, ou búzio. Essa força vai ficar reverberando ali dentro durante alguns instantes. Você volta a respirar, imaginando que essa força procura sair pela região entre as sobrancelhas no Ajna Chakra. Nesse momento, você é inundado por percepção, lucidez, atenção. Você traz a presença do eu agora para essa região da cabeça. Pranayama é esse procedimento que a gente fez sem nenhum exercício respiratório. Lembrem-se que o tema Pranayama tem exercícios respiratórios, mas o Pranayama é um processo mental que usa a sua força de vontade, a sua energia interior, para mobilizar uma força gigantesca a seu favor. Essa força pode ser liberada para a região entre as sobrancelhas para produzir clareza, mas pode ser encaminhada para outras partes do corpo, como, por exemplo, o seu sistema imune, fazendo com que o corpo reaja, torne-se vívido, cheio de energia e, consequentemente, com uma expectativa de vida maior, com uma saúde mental maior, com uma força interior maior. Gente, chegamos ao final desse nosso encontro. Eu espero algum dia conseguir vê-los pessoalmente. Um abraço a todos e até a próxima. Hey, Shivanataraja aqui. Jaya. Jaya. Tchau, tchau.